Fala galera, professor Charles Carvalho, vamos dar continuidade aqui ao regime jurídico, tá, de Marituba, que é a Lei 036 de 98. Primeira aula nós falamos sobre o conceito de servidor, o conceito de cargo, o conceito de quadro, o conceito de carreira. Aprendemos as regras, os requisitos básicos para você ser investido no serviço público em Marituba, não é isso? Para você ingressar no serviço público em Marituba. Aprendemos as regras do concurso público, né? A validade do concurso público de 2 anos, prorrogável por igual período, aprendemos tudo isso. Agora a gente vai dar continuidade ao regime jurídico na seção 4, falando aqui, logicamente, sobre a posse e sobre o exercício. Certo, galera? Então, sem enrolação, bora lá. Posse. O que é posse? A posse é a aceitação, então lembra, é a aceitação expressa. É uma aceitação expressa de quê? Das atribuições do cargo, dos deveres desse cargo, dos direitos e responsabilidades inerentes, logicamente, ao cargo. Não é isso? Então, galera, se você pegar, por exemplo, o edital da Guarda Municipal e dar uma lida lá no anexo sobre o cargo, você vai ver lá que tem várias atribuições do cargo. Então, quando você vai assinar o termo de posse, você vai estar aceitando expressamente que o cargo de guarda você vai ter que aceitar as atribuições que o cargo te impõe, os deveres desse cargo, mas não só as atribuições, deveres e responsabilidades, mas também o cargo vai te dar o quê? Direitos, vai te dar vantagens, vai te dar garantias, certo, galera? Aí, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente pelo empossado. Então, quando você vai assinar o termo de posse, né, o documento, você vai lá, tem uma parte que você vai assinar e, logicamente, já tem uma assinatura ali, né, eletrônica já do secretário, do prefeito, tá? Lá, logicamente. Então, da autoridade competente para te empossar e, logicamente, de você, certo? Qual é o prazo para me tomar posse, professor? O prazo, galera, o prazo é improrrogável de 30 dias. Então, é o mesmo prazo do regime jurídico da União. É 30 dias e não tem prorrogação. Então, o prazo é 30 dias. Tem regime que é 30 mais 15, como, por exemplo, do Pará, né? 5810, é 30 prorrogável por mais 15. Pode ser prorrogado por mais 15. Aqui não, é improrrogável de 30 dias. Anota isso. O parágrafo único diz que somente haverá posse nos cargos de provimento por nomeação e a ascensão. Então, fica atento com isso. Nós aprendemos na primeira aula que a nomeação vai se dar em quais cargos? Cargos de provimento efetivo e cargos em comissão ou comissionado. Lembra disso? Tá? Então, fica atento para você não errar essa regra aqui. Parágrafo 3º diz: no ato da posse, o servidor apresentará de forma obrigatória a declaração de bens, valores que constituem seu patrimônio. Então, galera, você vai declarar se você possui algum bem móvel, imóvel, tá? Por exemplo, de valor. Vai declarar, professor, não tenho nada. Coloca, não tem nada, tá? Mas se você tiver algum bem em seu nome, você declara para efeito, logicamente, de verificação de patrimônio do servidor, né, para evitar fraude, enriquecimento ilícito, por exemplo. A declaração, também no ato da posse, o servidor vai apresentar obrigatoriamente a declaração de não exercer outro cargo, emprego ou função. Tá, galera? Então, presta atenção. Ressalvadas as exceções estipuladas em lei, né, ou na Constituição. Presta atenção aqui. Você vai ter que declarar se você exerce cargo, emprego ou função. Se você já exerce um desses cargos, está exercendo, por exemplo. Por quê? Porque a regra no serviço público no Brasil a regra é você não poder acumular cargo e emprego, tá? Não pode acumular nenhum cargo público, nem cargo, nem cargo com emprego, nem cargo com função temporária, não pode. Tem exceções? Claro que tem, né? Tem 2 de professor, 1 de professor com outro técnico científico, 2 cargos em emprego de profissionais da área de saúde, como está lá previsto no artigo 38 da Constituição e no regime jurídico também, tá? Então, essa é a ideia aqui. Continua. 18 diz:
A posse em cargo público, né? Então ela diz aqui que a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Então está dizendo aqui no 18 que a posse em cargo público vai depender de inspeção médica oficial. Gente, nós estudamos na primeira aula, que um dos requisitos para você ingressar no serviço público é a aptidão, né? Aptidão física e mental, né? Mental é um dos requisitos importantes aqui. Então, logicamente, tu só vai tomar posse se você passar, né, na inspeção médica oficial. Aí está dizendo no parágrafo único que somente poderá ser empossado aquele que for julgado apto fisicamente e mentalmente para o exercício do cargo, certo, galera? Gente, fiz concurso, fui nomeado, tomei posse, já sou servidor, né, logicamente. Professor, e se eu não tomar posse no prazo legal? Se eu não tomar posse no prazo legal, o ato de provimento torna-se sem efeito. Essa é a resposta para a tua prova. A banca vai dizer que se eu não tomar posse no prazo legal, eu vou ser exonerado, eu vou ser demitido, eu vou ser destituído. Não, não posso ser exonerado, nem demitido, nem destituído. Tá? Não são as consequências cabíveis, porque nem servidor eu sou, porque eu não tomei posse. Então, se eu não tomei posse, o ato de provimento torna-se sem efeito. Essa é a resposta para a tua prova. Tomei posse, vou ter que entrar em exercício, né? Começar a meter a mão na massa, começar a trabalhar. Então, o exercício, galera, ele é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Então, é quando eu vou colocar em prática, né, as atribuições do cargo. Aquele cargo que eu aceitei ao assinar o termo de posse. Qual é o prazo? O prazo é improrrogável de 3 dias. Anota isso. Então, eu tenho um prazo improrrogável de 30 para tomar posse, tomei posse. Qual é o prazo para entrar em exercício? 3 dias improrrogáveis, tá bom? Então, cuidado aí para você não errar. Contados da data da posse, logicamente. Parágrafo único diz: será tornado sem efeito o ato de provimento se não ocorrer a posse e o exercício no prazos previsto nesta lei, né? Então, será tornado sem efeito o ato de provimento se não ocorrerem a posse e o exercício no prazo previsto em lei. Então, fica atento aqui que eu vou resumir esse parágrafo 2º para ti, para você não errar. Então, galera, lembra? Se não ocorrer a posse, tá? Se não ocorrer, né? Ocorrer a posse no prazo legal. Qual é o prazo legal? Prazo legal, né, que tu já sabe que é 30 dias improrrogáveis aqui. Se não ocorrer a posse, tá? Se não ocorrer a posse, então fica atento, a posse. Qual é a resposta para a prova? O ato de provimento torna-se sem efeito, tá? Sem efeito. Aí está dizendo o parágrafo 2º que se não ocorrer o exercício, ou seja, o cara já tomou posse, mas não ocorrer o exercício no prazo legal. Qual é o prazo legal? 3 dias, né? 3 dias aqui improrrogáveis. Se não ocorrer o exercício nesse prazo legal aqui, vamos lá. Qual é a resposta? A resposta é o ato, né? Vamos lá. O ato de provimento torna-se sem efeito. Só que olha lá, presta atenção. Aqui, se não ocorrer a posse, o cara ainda não é servidor, tá? Ele foi apenas nomeado, ainda não é servidor. Então a resposta é o ato de provimento torna-se sem efeito, somente isso.
Só que o parágrafo está dizendo que também se não ocorrer o exercício, ou seja, se o cara não meter a mão na massa, o ato de provimento torna-se sem efeito. Só que não esqueça, aqui tu já é servidor público. E aí, lá no artigo 38, o que acontece? Lá no artigo 38 vai aprender as regras de exoneração. E aí, o que acontece aqui? Se por acaso você não entrou em exercício, você já é servidor, já tomou posse, não entrou em exercício. Então, segundo o parágrafo, ele diz que o ato de provimento torna-se sem efeito. Mas vai ter uma consequência que tu vai aprender lá no artigo 38, que é que, o que, professor? A exoneração. Exoneração ex officio ou de ofício, tá? Ex officio ou de ofício é a mesma coisa, tá? Então, vai ocorrer a exoneração do servidor. Onde está isso, professor? No artigo 38, se eu não estou enganado, da lei, tá bom? Então, fica atento com isso aí. Certo, galera? Então, fica atento para você não confundir essa regra aí, tá? Então, segundo o artigo 38 aqui, o artigo 38 aqui da lei, o servidor vai ser exonerado de ofício, né? Então, tu complementa essa informação com o artigo 38 da lei. Né? Então, se por acaso o nomeado não tomar posse no prazo legal, o ato de provimento torna-se sem efeito. Essa é a resposta. Se o servidor, que já tomou posse agora, né, ele não entrar em exercício no prazo legal, o que acontece? Segundo a lei, também o ato de provimento torna-se sem efeito, só que, logicamente, no 38 você aprende que ele vai ser exonerado de ofício, tá bom? Então, essa é a regra aí para você não errar. Certo, galera? Bora lá. Artigo 20. E diz assim mesmo: o início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor, logicamente, tá? Então, o início, a interrupção, o reinício vai estar no assentamento individual. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará à Secretaria de Administração, né, os elementos necessários ao assentamento individual. Que são os documentos, logicamente, que você leva para entrar em exercício. A promoção ou a ascensão, né? Então lembra que a promoção é uma forma de provimento derivada vertical, assim como a ascensão, não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira, tá? Então fica atento. A banca vai dizer que na promoção e na ascensão ela vai interromper o tempo de exercício. Não, ele vai continuar, ele é contínuo, tá bom? Ele não interrompe. Certo, galera? 22 diz: além das hipóteses legalmente admitidas, o servidor pode ser autorizado a afastar-se do exercício do cargo com prazo certo de duração, tá? Passa um traço aqui, tá? Para a realização de serviço, missão, estudo ou para representar o município ou o estado ou o país, tá? Ou estado ou país em eventos oficiais em qualquer parte do território nacional ou no exterior, tá? Então está dizendo aqui que além das hipóteses legalmente admitidas, né, que você pode sair para alguma missão, numa situação de diária, por exemplo, que tu vai ganhar, você pode representar, por exemplo, o município. Imagine que você é guarda municipal, mas você, por exemplo, é campeão, né, nacional de jiu-jitsu, né, de karatê, por exemplo. Então você pode representar o Brasil, por exemplo, numa Olimpíada, sem problema nenhum, tá? Ou sair num serviço ou missão fora do município, fora do estado, sem problema nenhum. Tá? Então há essa previsão no artigo 22, certo, galera? Bora lá. Artigo 23. Ao entrar em exercício, né, então você tomou posse e entrou em exercício. 30 dias para tomar posse, 3 dias para entrar em exercício. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, então o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio probatório de quanto tempo? 3 anos, tá? Então vai passar pelo estágio probatório de 3 anos, durante o qual a sua adaptabilidade, a sua aptidão e a sua capacidade serão objetos de avaliação para desempenho do cargo,
observado os seguintes requisitos, chamado em alguns regimes também de fatores, tá? De fatores. Quais são esses requisitos? Idoneidade moral, assiduidade, né? Ser assíduo e todo dia trabalhar no horário certo, disciplina, né? Em relação ao cargo que você exerce, ser produtivo e ter responsabilidade, logicamente. Então, são, logicamente, fatores ou requisitos que você vai observar. Quais são? Se eu tenho um mnemônico para me ajudar? Tem, logicamente, tá? Então, olha lá. Fatores a serem observados no estágio probatório. Quais são esses fatores? É o padre com I, tá, galera? Então, P, produtividade, né? O A, assiduidade. O D, disciplina. O R, responsabilidade. E o I, idoneidade moral. Então, são esses fatores. Lembrando que o estágio probatório, galera, esse estágio aqui nada mais é que uma avaliação especial de desempenho. Isso é para quê? Para ver se você tem aptidão com o cargo. Às vezes você quer ser guarda pelo dinheiro, mas você não tem aptidão, não gosta de pegar uma arma, por exemplo, né? Não gosta de adrenalina, né? Não gosta de ficar em situação de tensão, estresse. E você, logicamente, num cargo de guarda, você vai ter situações de atuação preventiva que você não vai ter nenhum problema, não vai ter uma situação ali de um sinistro, um furto, um assalto, alguma coisa que você vai estar ali presenciando. Então, isso tudo pode se deparar. Então, você tem que realmente ter condições, né, se é realmente aquilo que você almeja. Então, o estágio ele vai te avaliar nesses pontos. Se você é produtivo, se você é assíduo, se você tem disciplina, se você tem idoneidade moral, se você tem responsabilidade com o cargo. Eu quero ser professor de educação infantil, mas não gosto de criança, né? Então, às vezes eu almejo cargo apenas pelo dinheiro, não tenho aptidão nem aquilo que eu quero. E esses 3 anos, você vai observar isso, logicamente, e aí você pode pedir exoneração, ou então a administração ela vai te avaliar e vai ver se você se encaixa nesses requisitos, se você passou nesses fatores, nesses requisitos, para ganhar a sonhada estabilidade. Certo, galera? Lembrando que esse prazo aqui é de quanto, galera? Estágio probatório é 3 anos, tá? Então, 3 anos, não esqueça disso. Continua aqui. Tem um outro mnemônico para te ajudar, tá? Então, olha lá. A CID disse ser idôneo, produtivo e responsável. Então, a CID é de quê? Assiduidade. Disse, disciplina. Idôneo, idoneidade moral. Produtivo, produtividade. E responsável, própria responsabilidade aqui. Certo, galera? Então, bem fácil. Não dá para você errar na hora da prova. Continua. Compete ao chefe imediato. Então, compete ao chefe imediato fazer o acompanhamento da atividade do servidor. Então, o chefe imediato, o teu chefe imediato, é aí que ele vai acompanhar as atividades, a tua atividade, né, durante o estágio probatório. Devendo, sob pena de destituição, né, de função, porque é uma função gratificada, é um cargo comissionado, pronunciar-se conclusivamente sobre o atendimento dos requisitos, né, dos requisitos ou os fatores fixados para o referido estágio, né? Então, produtividade, assiduidade. Esses requisitos aqui é a produtividade, assiduidade, disciplina, idoneidade moral, por exemplo. Aqui é importante, tá? A cada período de 90 dias. Então, fica atento a esse acompanhamento aqui, logicamente, e ele vai se pronunciar a cada período de 90 dias. Parágrafo 2º. Fica também o chefe imediato, sob pena de destituição da função, né, que ele exerce, incumbido de encaminhar à autoridade superior, né, do órgão, relatório circunstanciado e conclusivo sobre o estágio probatório do servidor, no prazo de 60 dias antes de vencer o prazo final do estágio. Tá? Lembrando que esse prazo aqui, esse chefe imediato do servidor, ele vai encaminhar à autoridade superior, tá? Do órgão, né, em relação à guarda, a autoridade que está ali, logicamente, o secretário, por exemplo, de segurança pública do município, o relatório circunstanciado conclusivo sobre estágio probatório no prazo de 60 dias antes de vencer o prazo final do estágio, tá bom? Parágrafo 3º diz:
O relatório referido no parágrafo anterior poderá ser encaminhado a qualquer tempo, no curso do prazo definido no caput, né? O prazo é de 3 anos, quando o servidor, em estágio probatório, não apresentar atendimento satisfatório aos requisitos fixados. Tá? Então, está dizendo o quê? Que a autoridade, né, o chefe imediato, ele não precisa esperar esse prazo aqui de 60 dias, né, antes de vencer o prazo final, ou seja, 60 dias antes, né, bem dizer, ali é 2 anos e 10 meses, né? Então, mais ou menos ali. Então, não precisa esperar esse prazo todo. Se por acaso o guarda municipal, né, em um ano ele já tem, por exemplo, muitas faltas sem justificativa, não tem atestado, ele não é produtivo, não tem disciplina no cargo de guarda, né, ele é irresponsável, não tem idoneidade moral, por exemplo, de exercer o cargo. Em um ano ele já apresentou um monte de fatores negativos, contrário aos requisitos previstos na lei, nada impede, por exemplo, aqui, né, que ele fala que a qualquer tempo, no curso do prazo de 3 anos, né, que é o prazo do caput, deste artigo, quando o servidor em estágio probatório não apresentar o atendimento satisfatório. Então, em um ano, o João, né, o João, ele não apresenta os requisitos satisfatórios para, logicamente, exercer esse cargo de guarda. Então, esse chefe imediato, ele não precisa esperar 60 dias antes de vencer o prazo de 3 anos para encaminhar esse relatório à autoridade. Ele pode encaminhar com 1 ano, com 8 meses, com 2 anos, sem problema nenhum. Tá? Essa é a ideia aqui do parágrafo 3º. Parágrafo 4º diz: no caso de acumulação, então olha lá, no caso de acumulação legal, né, o estágio probatório deve ser cumprido em relação a cada cargo para qual o servidor tenha sido nomeado. Então vamos entender uma coisa, galera. Imagine que eu, Charles, fiz concurso público para o cargo de professor e pedagogo no município de Marituba. Então, eu fiz concurso para o cargo de professor e para o cargo de pedagogo. Isso dentro do mesmo concurso, que abriu. Né? A prova foi em horários distintos, e aí eu consegui fazer as 2 provas. Poderia fazer sem problema nenhum. Fiz e passei. Vou ser nomeado, logicamente, nos 2 cargos e vou passar pelo estágio nos 2 cargos. Mas vamos supor que eu sou professor já no município de Belém. Já sou professor no município de Belém. E aí fiz concurso público para professor no cargo em Marituba. Vou passar pelo estágio também? Também. Mesmo que eu já ganhei estabilidade em Belém. Tá? Então, essa é a ideia. Parágrafo 5º. O tempo de exercício de outro cargo público não exime o servidor do cumprimento do estágio. Foi o que eu citei para você ainda agora. E se eu já sou professor no município de Belém e já tenho, por exemplo, 5 anos, já tenho estabilidade, e fiz concurso para o mesmo cargo em Marituba, isso não vai me eximir de passar pelo estágio probatório no cargo em Marituba. Tá? Essa é a lógica aqui. Parágrafo 6º. O servidor não aprovado no estágio probatório, né, nos requisitos ali, nos requisitos padre com I, né? Padre com I, então o cara foi reprovado aqui, produtividade, assiduidade, disciplina, responsabilidade e idoneidade moral. Será o quê? Exonerado, tá? Então lembra, ou se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Então vamos entender uma coisa. Se por acaso eu fiz concurso para o cargo de guarda, meu primeiro concurso fiz para guarda, não passei, né? Desculpa, fui nomeado, tomei posse, então exercício, mas não passei no estágio probatório, fui reprovado no estágio. Eu vou ser exonerado do cargo de guarda. Mas imagine, galera, que eu sou policial penal, eu sou, por exemplo, policial civil,
E aí eu fiz concurso para guarda, né? Um cargo mais perto de casa, a remuneração está melhor, no exemplo aqui, tá? Claro que a Polícia Civil é bem melhor que da guarda. Mas vamos lá. Imagine que eu já sou servidor público e aí fiz concurso para guarda e passei. Vou pedir vacância do meu cargo, né, por exemplo, da Polícia Penal, para assumir, por exemplo, o cargo de guarda, porque eu não posso acumular esses dois cargos. No exemplo aqui, logicamente. E aí o que acontece? No cargo de guarda, eu fui reprovado. Então eu vou ser exonerado do meu cargo de guarda e vou ser reconduzido ao meu cargo de policial penal. Então essa é a ideia aqui, tá, do parágrafo 6º, certo? Para você não confundir. Bora lá. Galera, então aqui vamos fazer um resumo do que eu falei, logicamente, desde da minha primeira aula, né, até agora, para você não confundir. Bora lá. O que foi que nós aprendemos na nomeação? Nós aprendemos que a nomeação é uma forma de provimento originária. Já aprendemos isso. Aprendemos que a nomeação ela vai se dar em caráter efetivo ou em comissão, ou seja, para cargo de provimento efetivo e para cargo em comissão. Fui nomeado, vou para a próxima, né, etapa, que é tomar posse. A posse, nós aprendemos que é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo. Prazo, 30 dias, esse prazo é improrrogável, não existe prorrogação. E caso, por exemplo, eu não tome posse no prazo legal, o ato de provimento torna-se sem efeito. Então, essa é a resposta para a tua prova. Então, tomei posse, já sou servidor, vou entrar em exercício. O que é o exercício? É o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Aprendemos isso também. O que mais que nós aprendemos? O prazo é de 3 dias improrrogáveis. Então, 30 dias improrrogáveis para a posse, 3 dias improrrogáveis para entrar em exercício. Certo, galera? Se eu não entrar em exercício no prazo legal de 3 dias, o ato de provimento torna-se sem efeito, segundo o regime jurídico de Marituba, e, logicamente, por ser servidor, já tomei posse, então já sou servidor, eu serei exonerado de ofício, segundo o artigo 38 da Lei 036 de 98. Certo, galera? Entrei em exercício, meti a mão na massa, vou ser avaliado. Não, lembra? Vou ser avaliado aonde? No estágio probatório. O estágio probatório ele vai contar a partir do exercício, não esqueça disso. O estágio probatório ele é uma avaliação especial de desempenho. É uma avaliação especial de desempenho. O prazo é de 3 anos, logicamente. E quais são os fatores que você observado? É o padre com I, que fica mais fácil você memorizar, né, o padre com I. Então, produtividade, assiduidade, disciplina, responsabilidade e iniciativa. Passei pelo estágio probatório, né? Passei nesses requisitos, vou ganhar a minha sonhada estabilidade, tá? Então, isso aqui são os caminhos que você vai passar dentro do regime jurídico, né? Segundo o regime jurídico de Marituba. Certo, galera? Bem fácil, não tem como você errar isso aqui na hora da prova. Seção 5 da efetividade, né? Que, na verdade, era para estar aqui da estabilidade, né? Mas o regime jurídico de Marituba inventou aqui da efetividade, tá? Seria aqui, na verdade, sinônimo de estabilidade. Certo? Bora lá. 24 dias. O servidor habilitado em concurso público, o servidor habilitado em concurso público e empossado no cargo de carreira, né, adquirirá a efetividade, que na verdade seria a estabilidade, no serviço público, ao completar 3 anos de efetivo exercício. Lembra que é o mesmo prazo do estágio probatório. O estágio probatório não é 3 anos? Terminou esses 3 anos, passou nos requisitos, pronto, ganha a estabilidade, que na verdade aqui está dizendo efetividade. Só que vamos lá, você vai ganhar a estabilidade. Você vai ganhar, segundo a lei, né, de Marituba, a efetividade, que seria a estabilidade. Só que a banca vai trocar efetividade por vitaliciedade. Não é vitaliciedade, é efetividade, que na verdade seria a estabilidade, tá? Então, cuidado. Tu vai adquirir
a efetividade no serviço público, segundo o RJU de Marituba, após 3 anos de efetivo exercício. Se a banca colocar aqui vitaliciedade, é errado, porque quem é vitalício é só os membros do Poder Judiciário, né, os juízes, os membros do Ministério Público e tribunais de contas. Então fica atento com isso. A pergunta é: o servidor, ó, ela repete aqui, ó, o servidor estável, né? Então seria aqui o correto é e adquirirá a estabilidade, né? Mas vamos seguir a letra de lei. Adquirirá a efetividade. Aí o 25 diz: o servidor estável pode perder o cargo, professor? Claro que pode. Ele pode perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, né? Então, uma ação judicial aqui, ou um PAD, né? Então, um processo administrativo disciplinar. Então, um PAD aqui, no qual lhe seja assegurada ampla defesa, né? Isso aqui é uma redundância porque qualquer processo, tanto na esfera criminal, judicial quanto administrativa, é assegurada ampla defesa e contraditório, tá bom? E aí, professor, vamos lá, vamos aprender mais aqui. Galera, o servidor estável só perderá o cargo, vamos lá, para você entender, segundo a Constituição e segundo o RJU de Marituba. Segundo o RJU de Marituba, ele pode perder o cargo em quais situações? Sentença judicial e processo administrativo disciplinar. Já aprendemos isso, tá? Então aqui, nesses 2 casos, galera, o servidor, nesses 2 casos, vai sofrer uma demissão, tá? Então ele vai ser demitido, vai ser uma demissão. Só que, olha lá, no teu conteúdo programático está lá a Constituição Federal, tá a parte lá da organização administrativa, né? Então, tu vai aprender a regra lá do artigo 37, 38, 39, 40, 41 da Constituição. Então, segundo a Constituição Federal, o servidor estável pode perder o cargo? Pode, por sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar. Só que eu quero que você aprenda mais, nunca menos. Também pode perder o cargo por avaliação periódica de desempenho e corte de gasto com pessoal. Nesses 2 casos aqui, ó, percebe que esses 2 casos aqui se repetem, né? Então, percebe que, na verdade, o regime jurídico de Marituba, ele copia aqui da Constituição. Então, esses 2 casos aqui é o quê? São demissão, né? Também demissão. Esses 2 casos, a avaliação periódica e corte de gasto com pessoal, segundo a Constituição Federal, por exemplo, esse aqui, a avaliação periódica, está aqui no artigo 41, tá? 41 da Constituição. Já o corte de gasto está no artigo 169 da Constituição Federal. Esses 2 são hipóteses de exoneração, tá? Exoneração. Para você aprender a mais, logicamente. Só que a tua banca é setup, né, gente? Então, a tua banca é setup. Então, regime jurídico de Marituba, o servidor estável perderá o cargo se vier segundo regime, por sentença e processo administrativo. Se vier perguntando dentro do direito constitucional, né, tu já sabe que é nessas hipóteses aqui, são esses 2 casos aqui, tá? Esses 3 casos, mais esse corte com pessoal que está no artigo 69. Certo, galera? Não dá para errar isso na hora da prova. Galera, matamos aqui essa segunda aula. Espero que você tenha gostado, tenha tirado alguma dúvida, né? Logicamente. Dê like, compartilhe o vídeo. Espero que tenha ajudado você a compreender mais a matéria, né? Que tem gente que tem dificuldade de compreensão do regime jurídico. Então, espero você no próximo vídeo. Curta, compartilhe e incentive o professor a, logicamente, produzir mais videoaulas para ajudar você a realizar o seu sonho de se tornar servidor público. Até a próxima, galera. Abraço.